Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença da doutora Sueli Gonçalves, tabeliã do cartório Valdecães, que estará disponibilizando seu tempo e seu robusto conhecimento na área para sanar diversas e múltiplas dúvidas que tem. Seja bem-vindo e obrigado por ter disponibilizado seu tempo, tá bom? Vamos lá? Podemos iniciar? Quer falar alguma coisa? Sim. Boa tarde, obrigada, viu, pela oportunidade. Nós estamos aqui exatamente para isso, para repassar diversos conhecimentos para a população e estamos abertos a esclarecimentos, tá? E vai ser uma entrevista muito plausível. Vai ser muito bom. Pessoal, preparem-se que vem muita informação, chuva de informações. Vamos iniciar aqui falando sobre o divórcio. Como é o procedimento de divórcio hoje no cartório? O que você tem deparado lá? Conte um pouco pra gente, por favor. Tá. Os divórcios, para ser realizado hoje a nível do extrajudicial, precisa que ele seja consensual, tá? As duas partes têm que estar de acordo. Em relação de, eu tenho que vir esse horário, ele vem outro horário, então a gente consegue conciliar essa incompatibilidade, tá? A gente, inclusive, solicita que nos envie a documentação, a gente agiliza, adianta e só faz agendar os horários, a pessoa pode ir lá assinar, é tudo muito tranquilo, até porque está sendo consensual. O que a gente, se for um divórcio simples, nós precisamos somente da certidão de casamento, e um detalhe muito importante é que ela tem prazo de validade aqui no nosso estado de 90 dias, então se você casou em um cartório que não é notas e registro civil, você precisa atualizar para levar para ser realizado em um cartório de notas. Então, ele tem prazo de 90 dias a certidão de casamento. Tá? Então, a certidão de casamento tem que estar atualizada. Qual o motivo disso mesmo? Na verdade, essa atualização ela se dá por diversos aspectos, né? Tem gente que, às vezes, ajuizava a ação de divórcio ou de separação judicial e pelo judiciário, muitas das vezes, ter seus procedimentos de legislação e a demora, a pessoa acabava imaginando que aquele processo não tinha sido levado adiante e acabava que vai para o extrajudicial para formalizar essa escritura. Quando se depara com a certidão atualizada, já percebe que já foi encerrado aquele processo, muitas das vezes a pessoa nem sabia. Então, o motivo da atualização da certidão é exatamente esse, verificar o que consta de fato nos assentos de casamento. Quando a pessoa procura para fazer um divórcio ou a dissolução de união estável, é o mesmo procedimento, né? Sim, procedimento... é a mesma legislação, é a mesma coisa. A única diferença da união estável é porque na união estável vai ter situações que você vai ter o documento já da união estável configurada, e vai ter situações que você vai, na dissolução, inserir o início e o fim daquela dissolução. Então, tem momentos que você não vai ter o documento propriamente dito. É porque você vai ter que declarar a união e dissolver no mesmo momento, no mesmo ato, né? Então, a diferença de um para o outro é essa, porque no divórcio você vai ter a certidão de casamento, já houve a configuração daquele ato. E já na dissolução, muitas das vezes, você não vai ter. Eu posso fazer esse divórcio ou essa dissolução de união estável por procuração? Tipo, eu não quero ir no cartório, vou nomear meu advogado, vou nomear alguém da minha família, sim. O que tem que ter nessa procuração? É uma procuração simples que é do dia a dia do advogado, ou não? Ele tem que fazer uma procuração específica? A nossa legislação, ela diz que para você ser representado neste ato específico, tem que ser uma procuração pública e específica. Essa procuração, como que a pessoa deve proceder para ter acesso a essa procuração pública? Aí no caso, ela teria que se dirigir a um cartório de notas, ela está em São Paulo e a pessoa que vai se divorciar está aqui em Belém, então vai fazer o procedimento no cartório de Belém. O que está em São Paulo vai ter que fazer a procuração pública lá, tá? E enviar, meio físico. Também hoje nós temos a possibilidade dele assinar via e-notariado, tá? Que é uma plataforma hoje digital. Que vamos conversar futuramente. Que os cartórios estão adotando bastante. Então, assim, tem hoje essa facilidade do e-notariado. Mas antigamente era dessa forma. Você fazia em São Paulo, mandava o físico até chegar aqui e fazia o procedimento. Mas ele pode sim ser feito por procuração, mas nesse aspecto, pública e específica. Entendi. Não basta uma procuração
Não. Feito por advogado, não, tem não. que ser feito no cartório. Isso. Sobre essa questão do divórcio e dissolução de união estável, tendo menor de idade envolvido, qual o procedimento? Quando eu falo menor de idade, inclua também pessoas com deficiências, que se enquadra como se fosse menor de idade, né? Sim. Seria o mesmo procedimento. Qual procedimento pode ser adotado quando tem pessoas com deficiência ou menores de idade? Antigamente, quando saiu a resolução 35 do CNJ, que é que normatizou a legislação do divórcio, ela vedava esse divórcio extrajudicial quando tinha filhos incapazes, menores incapazes. Hoje nós temos no nosso estado, saiu um provimento do TJ que já autoriza que seja feito esse divórcio, mesmo que tenha esses incapazes. Porém, esse procedimento é feito da seguinte maneira: antes de fazer o divórcio no cartório, o advogado precisa protocolar judicialmente a questão da guarda, alimentos e visita, esses 3 itens. E aí ele faz isso como meio de um acordo, né, para que seja homologado. O que precisa nos apresentar é somente o protocolo com a cópia da petição. E aí a gente já consegue fazer a escritura de divórcio. Tá? Essa situação que vai ficar sendo... Vocês direcionam, depois que é feito esse acordo, vocês direcionam para o judiciário para homologar? Como é feito esse procedimento? Só para entender. Não, a gente unicamente, quando faz o divórcio, a gente faz um ofício ou uma comunicação para o juiz naquele processo. O juiz, nós já resolvemos a situação do divórcio. Então, agora... Mas tem que ter o processo já? E se não desistir o processo? Não, é assim, para você fazer o divórcio com menor, você primeiro faz da entrada na ação. Entendeu? Não precisa que você tenha o julgamento, não. Entendi. Só precisa do protocolo com a petição para a gente saber se realmente está tratando do que está previsto no provimento. Na verdade, no cartório você vai fazer uma atermação do acordo. E vai ser juntado essa atermação do acordo junto ao processo, é isso? Não, a gente só vai fazer referência na escritura assim. Você vai fazer o divórcio, tá? O casal tiveram um filho menor e... do filho menor, os aspectos de pensão, visita e guarda já foi ajuizado conforme o processo tal. Então, a gente vai fazer essa descrição dentro da escritura do divórcio. Porém, eles vão correr separadamente. O divórcio vai ser feito e essa homologação, o judiciário vai levar 1 mês, 2 meses, mas não tem essa ligação com o extra. Outra pergunta, da questão do divórcio e de solução de união estável. Não tendo filhos menores, porém tendo patrimônio, sim, como é feita essa divisão? Eu posso chegar lá e apresentar a divisão que eu quero que seja efetuada, ou você vai analisar se está respeitando ou não está respeitando a divisão de acordo com o Código Civil? Como é feito isso? Vamos supor, eu vou me colocar na situação de algumas pessoas que possam estar nos ouvindo. Foi feita a nossa dissolução, temos bens e gostaríamos de fazer de maneira extrajudicial, que é mais rápida e mais econômica. Então eu vou até o cartório e lá eu identifico os bens. Como é que é feito isso? Qual o procedimento? Qual que seria o passo a passo, vamos supor, para pessoas que têm bens e querem fazer essa partilha através do cartório? Sim, inclusive isso é um imbróglio muito grande que eu já ouvi várias pessoas falarem assim, se tiver patrimônio o cartório não faz. Não é isso. O cartório faz sim esse divórcio, porém ele tem essa questão de análise. Porque nós temos que obedecer o que está previsto no nosso Código de Normas, que ele diz que, dependendo do regime, em regra, os regimes são comunhão parcial, é 50-50. Então, se você faz uma partilha, você leva ao cartório aquela partilha que está desigual, a gente vai fazer análise e vai dizer assim, olha, aqui tem um excesso de meação, então, doutor, você precisa recolher o imposto quanto a isso, não que você não possa fazer a divisão daquela forma, mas você vai precisar recolher o imposto porque houve um excesso, não está sendo a partilha igual, isso. Porque nossos atos são administrativos, então a gente não tem aquela competência de julgamento, de dizer assim, não, esse aqui está correto, esse não está, então a gente vai fazer tudo que está previsto na legislação. Porque na verdade vocês estão como se fosse uma homologação de um acordo ali, vamos dizer assim, homologação não é porque seria judicial, mas sim, no cartório isso é judicial. Aí a questão da divisão dos bens, as pessoas podem declinar do seu direito, né? Vamos supor, temos 4 imóveis, eu quero ficar só com um, quero deixar 3 para
Sim. Para ex, aí não teria esse problema, ou teria? Não teria, você não teria. Essa divisão de você ficar só com um e ela ficar com 3 não tem problema algum. Porém, o que tem é essa questão desse excesso de meação que você teria que recolher imposto, porque isso caracteriza uma doação. Entendeu? Ah, entendi. Esse excesso. Na verdade, então isso está mais ligado à questão tributária. Isso. A questão do recolhimento de imposto. Inclusive os registradores, os tabeliões, eles são fiscais de tributos. Entendi. Então, entendi. por isso, todo esse cuidado dessas análises que a gente faz. A análise ali está mais vinculada à questão tributária dos recolhimentos de tributo do que, de fato, a meação. É porque essa questão da partilha em si, ela é um direito seu, um direito disponível seu. Sim. Então, a destinação que você vai dar, o que sua esposa, ex-esposa vai dar, isso não para nós, entendeu? Então, a gente só vai seguir o que está na nossa norma, que é o que o nosso código determina. Se tiver excesso de meação, tem que ser recolhido imposto sobre aquele excesso. E aí a gente faz a partilha. Então, a gente consegue fazer, sim, compartilha com excesso, igualitária. E quanto ao imposto sobre isso? Se for excesso de meação, você abrindo mão, exemplo, eu fiquei com um imóvel e ela está ficando com 3 imóveis. Isso se caracteriza uma doação. Essa doação, ela é devida ao Estado, que no caso é o ITCD. Se ela está te comprando esses direitos, então vai recolher ITBI, porque ela está te adquirindo esses imóveis, entendeu? Então, dependendo da forma que está sendo feito. Se for doação, vai ser se for doação, ITCD, se for venda, ITBI. E qual a diferença de valor dele, você sabe dizer? Alíquota. No caso, maior, o ITBI é bem menor. Ela está 2% aqui no... O ITBI aqui. É menor do que a doação? É. Então, a alíquota de doação é maior do que... A doação, ela está, se não me engano, 4%, tá? E o ITBI é 2%. Que, inclusive, o ITBI está com desconto aqui em Belém. Então, 1%. Então, isso, teoricamente, seria para afastar a questão das pessoas fazer aquela doação, entre aspas, e fortalecer as pessoas fazer a venda, né? Colocar como venda. Teoricamente seria isso, né? Porque essa diferença absurda de alíquota, né? 50% de diferença. Na verdade, isso é mais questão tributária, né? Porque, na verdade, essas alíquotas, elas são distintas e bem distantes. Porque quando você fala em questão de doação, ela sendo 4%, ela tem ainda uma particularidade. Ela vai ser analisada pelo auditor da CEFA. Então, ele vai fazer uma avaliação daquilo que você está repassando. A CEFIM não. Quando você faz a questão da venda, você vai fazer pelo maior valor. Então, se o maior valor for a sua negociação, seu contrato de compra e venda 200 mil e o seu valor venal do imóvel está 112, então ele vai ser recolhido sobre o maior valor. Entendeu? Então, a alíquota de 2% vai ser sobre o maior valor. E no caso da doação, vai ser feita uma análise. Aí é o auditor que vai fazer a análise. Seu imóvel aqui no valor venal está 112 mil, mas o valor hoje dele de mercado está 500, então ele vai ser atribuído 500. Então ainda tem, além de ser 4%, você corre o risco de pegar uma alíquota, um valor venal do imóvel mais alto. Discricionariedade do auditor, tem ele que vai fazer então, essa análise. Doação pela análise específica, que não é um grande negócio não, né? As pessoas quase não fazem, é difícil. Não, mas porque a gente percebe já é uma forma de inibir, né? É bem oneroso, é bem mais oneroso assim, a doação aqui. Interessante, eu não tinha percebido isso não. Eu já estou pensando aqui, fazendo uma matemática. Doutora, vamos partir agora para o tema subsequente, que é os inventários. Como funciona o inventário extrajudicial? Explica para a gente, por favor. Tá, o inventário extrajudicial é a mesma legislação do divórcio, tá? A resolução 35 do CNJ, a lei ela é regulamentada, existe a legislação, mas essa resolução que é o que deu o parâmetro. Os inventários também eles são, dependendo da situação, é bem tranquilo. A família chega e diz, meu pai e minha mãe faleceram e aí a gente está querendo regularizar o imóvel para poder vender. Aí a gente vai dizer, vocês precisam trazer documentação, certidão de óbito, certidão de vocês, dependendo do estado civil. Explica, já dá essa orientação bem inicial, logo, verifica o que vai ser dividido e a gente já faz até mais ou menos uma orientação bem mais geral.
orienta eles quanto às alíquotas, mais ou menos o que o imóvel dele pode vir a ser avaliado, e sobre isso vai incidir mais ou menos o imposto de tanto. Então, a gente já prepara o cliente para saber exatamente se é aquilo que ele quer de fato. Nessa questão do inventário, a gente percebe, como a gente tinha falado anteriormente aqui, fora do ar, que os imóveis aqui no Pará, em torno de, por alto, né, uns 70% provavelmente não tem documentação. Então, não existe a propriedade de fato, existe a posse. Sim. E como é feito essa situação? Porque se a pessoa não tem a propriedade, falece, e ele vai transferir a posse, as pessoas vão ter com posse, como funciona essa questão no inventário? Em regra, é muito difícil você fazer inventário de posse, justamente porque você não tem origem. E aí, na maioria dos casos, é um imóvel que foi invadido, ou é um imóvel que os pais adquiriram, tinha recibo, mas ninguém encontrou. Então, é difícil você ter uma origem. Então, não tem como você levar aquilo a um documento, a formalizar uma escritura pública, a formalizar para você levar para o Estado, para fazer uma avaliação. Então, o que se tem na maioria desses casos é só um cadastro de IPTU, que um cadastro de IPTU, na maioria das vezes, a pessoa ali pode figurar somente como um responsável tributário. Na maioria das vezes, ele não é ele que é realmente o detentor da posse. Uhum. Então, é difícil as pessoas fazer. A maioria que faz ainda é aqueles oriundo daqueles contratos de gaveta, que aí você tem o recibo, você tem uma procuração, tem um sub. Então, os que ainda eu vi que foram feitos seria esse tipo, mas em regra é muito difícil fazer posse. Você está falando sobre procuração, é interessante mencionar que existem procurações que a grande maioria que o pessoal utiliza que cessa com a morte. Vamos supor, a pessoa fez uma procuração e dando direito para a pessoa sobre o imóvel. Todavia, essa pessoa falecendo, vai decair o direito dessa procuração. Sim, ok? sim. Salvo, como você mencionou aqui também, em off, né, vamos dizer assim, se tiver em causa própria, é isso? Assim, nós temos hoje, que eu diria, 3 tipos de mandato, que são as procurações. As procurações simples, tá? Que eu posso só nomear você para assinar uma escritura para mim ou para adquirir um imóvel para mim. Eu posso também fazer uma procuração irrevogável e retratável, que ela já tem um pouco mais de segurança jurídica, para que a qualquer momento eu vá no cartório e diga assim, olha, você não cumpriu aqui com as parcelas que a gente ficou de ser me repassado na promessa de compra e venda, então eu vou lá, vou revogar o ato, você não vai mais fazer nada a nível de órgão, então tem a irrevogável. Então a irrevogável ela é uma cláusula de segurança, quando você faz um negócio jurídico, e tem a em causa própria. Aqui em Belém a gente tem um problema muito sério com as procurações em causa própria, porque isso na década de 90, 2000, a 2002 por aí, era muito comum essa venda por contrato de gaveta, com procuração, com sub, e as pessoas inseriam a questão em causa própria, como essa cláusula de segurança, se alguém viesse a falecer, que você poderia levar esse processo até o final, quando na verdade hoje estão correndo atrás para ser feitas essas regularizações, estão tendo muito problema. Por quê? Porque a legislação mudou. Hoje a gente tem um código de normas que tem requisitos para as procurações em causa próprias. Então, assim, você até conseguiria, de repente, até fazer uma escritura. Hoje a gente tem as centrais que a gente entra e faz consulta para saber se o primeiro que te passa a procuração já não faleceu. Então, é muito mais difícil hoje para você regularizar e entender se em causa própria como uma cláusula após a morte. Então, você até conseguiria, de repente, fazer uma escritura, mas quando você chega no registro, na maioria das vezes ele vai ser devolvido, porque o registro ele tem vários princípios que regem, inclusive um deles é o princípio, o tempo rege o ato, então aquele ato vai seguir a legislação do momento. E como ela não foi feita de acordo com os requisitos da em causa própria, ela vai ser impugnada, entendeu? Entendi. O que eu estou pensando aqui, a gente está entrando aqui na seara do inventário, né? E no inventário, tendo menor de idade, pode ser feito esse judicial ou pode ter que ser feito especificamente judicialmente? O inventário ainda não tem essa regulamentação de fazer aqui no nosso estado, tá? Tem estados que já têm essa regulamentação, esses provimentos de que se estendeu até
o inventário. Hoje nós temos somente a dissolução e o divórcio, para ser feito Então, com menores. para o pessoal que está nos ouvindo entender, no caso do inventário, tendo menor de idade ou incapaz, só judicialmente. Só judicialmente. Vai ter possibilidade alguma de ser feito extrajudicial. Não tem. Ainda não temos. Vamos lá. Então, quando a pessoa faleceu, deixou os bens, aí vai levar isso no inventário para ser feita a divisão. Essa divisão pode ser feita no cartório. Sim. As pessoas podem... Porque é o seguinte, o que a gente percebe? Tem famílias que são grandes. Sim. Então, ou seja, pode ter algum atrito, ou até mesmo tendo uma composição amigável, essas pessoas ali têm que levar ao cartório, né? Como é feito isso? A pessoa faz a composição, aí determina quem vai querer receber os quinhões, que é de direito, quem vai ceder, quem vai doar, para quem vai ser doado, é assim que funciona? Em regra isso já vem na petição, porque o advogado já orientou, já ouviu, verificou a forma que realmente aquela família está querendo destinar aquele patrimônio. Tem muitas das vezes que alguns renunciam, alguns querem vender suas cotas para os outros, então isso já vem tudo específico na petição. Então o que a gente, cartório, vai fazer? Só vai analisar formalmente, verificar realmente isso aqui, a gente carimba, você vai para a Cefa, recolhe o tributo, depois retorna e a gente já vai dar adiantamento já na lavratura da escritura. Que é um inventário. Isso se tiver os bens todos regulares, né? Isso. Se no caso, quando tem a questão da posse apenas, ela se torna um pouco mais complexo. Então as pessoas normalmente nem levam isso para o inventário, provavelmente. Existe também outra particularidade aqui, que são os imóveis que eram da Socilar, essas empresas antigas de créditos imobiliários, que a maioria não deu baixa de hipoteca, quitaram, o pai pagou, mas nunca foi buscar, então a gente consegue fazer o inventário, mas isso aí sai como direitos aquisitivos, entendeu? Então aí tem alguns casos que a gente faz um inventário com efetivação da venda, porque aí eles vão atrás do recibo de quitação e fazem. Então tem muitas particularidades aqui de regularização de imóveis, entendeu? Assim, a nível de inventário, que você leva para o inventário. Então, às vezes a gente faz o inventário somente dos direitos aquisitivos. Então, a pessoa imagina que ela vai chegar nesse imóvel, já vai fazer a transferência da propriedade. Isso, na verdade, não é isso. Então, quando nos procura, a gente sempre fala, aqui tem uma diferença. O seu pai não tem a quitação, então a gente vai fazer o inventário, transferir, regularizar a posse, repassando para vocês. Aí vocês, se quiserem, vocês vão até esse órgão, solicitam essa quitação, leva no cartório, faz tudo que tiver para regularizar. Então, tem várias formas de você fazer o inventário, inserindo imóvel irregular e imóvel regular. Entendi. Aqui, só para ficar claro, então, para a gente entender a questão do inventário, o primeiro momento, para as pessoas que estão buscando fazer o inventário, é reunir a família, fazer uma composição, ver quem quer receber a sua parte, quem quer ceder, para quem quer ceder. Depois que isso estiver todo organizado, todo mundo em comum acordo, deve procurar um advogado, ou antes mesmo procurar um advogado para orientar essa questão dessas sessões, fazer uma petição, levar o cartório junto com a documentação dos bens, e aí sim fazer a partilha de maneira extrajudicial, ok? Esse seria o procedimento. Sim. Todavia, aí a gente vai deparar com outro cenário. Os 70%, 80% dos imóveis paraenses que encontram-se sem regularização. A gente tem vários cenários, né? Teria os imóveis que podem estar no terreno do município, podemos ter imóveis que estejam no terreno do Estado ou até mesmo da União. Sim. Okay? Esses terrenos a gente entende que não pode ser feito uso campeão dos mesmos, porque são protegidos por lei. E essas pessoas que construíram nessas áreas, qual é o procedimento que eles devem fazer para regulamentar esses imóveis se tem interesse de colocar no inventário? Ou mesmo para regulamentar para uma segurança jurídica futura? Sim, esses imóveis, o que acontece em regra? Tem aí várias situações, né? Os imóveis que são regulamentados, que pertencem à região metropolitana de Belém, que são áreas que quem resolve essa situação é a CODEM, então você vai fazer o procedimento, você vai adquirir deles e aí é tranquilo, você está fazendo o resgate de efeiteuso, você regularizou.
Quanto aos imóveis do SPU, já é diferente, porque aí você está adquirindo o direito da posse, ali você não vai ser proprietário. Voltando, o que seria essa sigla que você mencionou, para o pessoal entender? A CODEM, ela é o órgão, ela é uma autarquia, tá? Que é da prefeitura, que é o órgão responsável por essa questão de levas patrimoniais daqui de Belém. Então o CODEM seria um órgão que estaria responsável pela questão dos imóveis construídos em terreno do município, é isso? Isso. Então, as áreas que pertencem ao município. Entendi. E essa questão, então, a pessoa que tiver em alguma dessas áreas do CODEM, isso. Eles têm que regularizar o imóvel frente ao município. Isso. Então a gente entende, como não tem uso campeão, eles teriam que, no caso rural, a gente tem o VTN, que é o valor da terra nua, Sim. que seria a base de cálculo para a pessoa comprar o imóvel do Estado. Sim. E no caso do município, qual é a tarifa que ele iria pagar sobre esse terreno para conseguir fazer a aquisição e titularizar o bem? Sim. Esse da CODEM, eles têm a regulamentação, tá? Ela é 2,5%, tá? É feita uma avaliação e aí eles vão jogar essa alíquota em cima. Em regra, os resgates que a gente costuma falar, né? Eles são bem, eu digo assim, irrelevantes. Tem alguns que eu verifico R$800, R$1.000 e poucos reais, acho que depende muito da localização, do tamanho, entendeu? O que deve apresentar? Vamos aqui por parte, no questão do CODEM. Eu tenho um imóvel, o qual eu tenho a posse, o lote. Eu tenho um lote, vamos supor. Sim, eu tenho um lote, sim. Não tem casa, não tem nada. Tá. Se eu quiser regularizar a posse desse lote, eu conseguiria ou não? E qual o tamanho que eu poderia? Até qual tamanho? Qual a área? Como que se funciona assim, isso? Se você adquirir um imóvel que você não te passaram o registro, você não sabe se tem registro, se não tem, só tem recibo. Um contratozinho de compra e venda de gaveta. Como a gente já tem uma ideia de lugares aqui, de bairros, mais ou menos o que pertence ao quê, então a gente vamos colocar como se fosse do município, gente, nesse caso, depois a gente vai evoluindo. Então a gente já tem uma ideia, por exemplo, o bairro do Telégrafo, o bairro ali, uma parte da Sacramento, outra parte não sei de onde, então a gente já diz, olha, senhor, faça uma busca no registro de imóveis, pelo endereço, porque não tem como o senhor fazer pelo nome, porque o senhor não sabe quem é o proprietário, o senhor não é o proprietário, o senhor só tem um recibo, então não faça pelo seu nome, que de repente não vai aparecer nada, você só vai fazer uma busca em vão, então faça pelo endereço, para saber se tem um proprietário, e aí, na maioria das vezes, eles vêm, não tem, às vezes não encontra nada. Aí eu digo, então vá, verifique na CODEM, verifique, aí a gente vai por exclusão, vai dizer assim, olha, faça aqui, faça ali, veja, até chegar para ver se... Não teria um georreferenciamento municipal que seria... A CODEM tem as partes, as áreas que são dela. É por isso que na maioria das vezes a gente já encaminha para saber, porque vai por exclusão. Eles não disponibilizam online, não? Porque facilitaria muito, né? Porque eles devem ter um georreferenciamento das áreas de cada órgão, né? Vamos supor, o que é do município, o que é do estado. Isso aí, infelizmente, você tem que ir lá, dar entrada numa busca física, e aí eles vão te repassar um mês, mais ou menos, para te repassar isso quando porque infelizmente é um órgão que precisa muito... E você vai ter que trabalhar por exclusão, então você vai ter que... a gente faz por exclusão. Então a pessoa chegou, ele tem um lote, uma casa, e ele quer regularizar ele. E primeira coisa, ele vai ter que procurar os órgãos, primeiro para identificar onde onde essa área pertence, se é o Estado, município ou União. O primeiro passo é esse. Identificou-se qual é... Aí ele vai se dirigir àquele órgão para poder verificar o procedimento deles administrativos. A CODEM, se fora da CODEM, você vai levar o seu recibo de compra e venda lá, você vai dizer assim, olha, eu tenho a posse. Aí eles vão te dar relação de documentos para você ingressar com o processo, entendeu? E aí vão te repassar as taxas que é de fiscalização, essas coisas todas, e vão te dar a documentação para lavrar a sua escritura. Entendeu? Tranquilo. No uso campeão, a gente percebe que tem uma metragem. Sim. Tem que ter alguns requisitos. E um desses requisitos para você poder ter acesso ao uso campeão seria a questão do tamanho. Sim. Nessa questão da aquisição onerosa, tem algum tamanho ou não? Não, da aquisição onerosa depende do que você está se referindo. Por quê? O que ocorre muito aqui na nossa região?
aquela multiparentalidade dentro de um imóvel. Então, assim, sua mãe tem um imóvel na frente, meu irmão construiu aqui nos fundos, eu construí mais no fundo. Então, quando você vai fazer isso a nível de regularização, tem que obedecer o mínimo, que é a legislação municipal. Então, você precisa ter o plano diretor o mínimo para poder regularizar. Se você não tiver, aí você vai ter um problema que você não vai conseguir regularizar. E isso acontece muito. Mas eu não entendi, porque não existe o máximo, mas existe o mínimo, Isso, que é respeitando o plano diretor. Então, isso. você teria que buscar o plano diretor do município. Para ver se está dentro da metragem. E se não tiver, você não consegue regularizar. Não consegue regularizar, não consegue. Então, esse pode ser um dos maiores empecilhos, Sim, né? Porque sim. já visto que esses imóveis normalmente são muito pequenos. Sim, né? tem. Aí, infelizmente, você não consegue. Aí, ok, saindo dessa situação do que seria municipal, dos imóveis em áreas municipais, a gente partiria por questão estadual e terreno de marina. O terreno estadual seria a mesma lógica do municipal, só mudaria o órgão competente, Sim. o qual você deveria direcionar. Aí você teria no Interpa. As áreas do estado, a Interpa. As Sim. áreas mesmo dentro do município. As áreas do município, se for atribuído, porque existem algumas áreas dentro do município que são do Interpa. Tem. E tem essas que são mais próximo dos canais, dessas áreas ribeirinhas, que já é SPU. Que é terreno de marina. Terreno de marina. Esses terrenos de marina, ali a gente não pode configurar nem posse, né? Porque é impedido posse também. Eles têm concessão, na maioria dos casos. Não, essas invasões, teoricamente, não teria concessão. Não tem. Aí eles podem conseguir essa concessão? Como que eles poderiam conseguir essa concessão para uma forma de regularizar um pouco o imóvel? Olha, eu já vi muitos casos que chegaram até mim, eles mandam fazer documentos de posse. Faz uma declaração, os vizinhos assinam, vão até o SPU, configura ali que realmente eles têm aquele direito de moradia ali. Muito tempo já, testemunhas. Isso, muito tempo. E aí o SPU dá esse direito de concessão. Aí a pessoa não tem a propriedade, mas tem a concessão. Aí vamos voltar para o inventário. Essa pessoa que tem uma concessão, falece, essa concessão, ela passa para o herdeiro ou não? Assim, é um direito que a mãe dele tinha que foi concedido. Então, o que a gente visualiza? A gente visualiza, em regra, aquele direito que ela tinha e dentro daquele direito a benfeitoria que estava inserida, né? Então, a gente faz o inventário do direito com essa inserção. Não sei te falar como é que funciona dentro do administrativo do SPU, porque quando é feito esse tipo de inventário, se for levado essa concessão, que é muito difícil de fazer com a concessão, em regra, eu creio que o SPU eles devem repassar o direito, sim. Mas e a pergunta que eu tenho aqui, é uma dúvida que vem crescendo, né? A gente observa que a negociação nessas áreas de marina, até mesmo nessas ilhas, está se tornando cada vez mais corriqueira, até mesmo por questão turísticas e questão de lazer. Sim. Essas pessoas, quando anunciam para vender, na verdade eles não podem vender porque eles não têm a propriedade do bem. E nem tão pouco a posse. Ele tem a concessão. Essa concessão pode ser negociada? Em regra, você sabe que não, né? Porque, inclusive, tem restrições dentro da própria concessão. Mas a prática é totalmente diferente. Eles negociam, inclusive no recibo eles colocam o valor da venda, às vezes cita o prazo antes do que está ali na restrição da concessão. Então, na prática, é feito tudo o contrário. Porque a propriedade eles nunca vão poder ter, né? Sim. Sobre esses bens. É por isso que eu acho estranho, porque a gente vê uma negociação muito grande em cima dessa questão dessa concessão. É feito. E a gente, de fato, a gente nem sabe se eles têm a concessão, né? Às vezes eles teriam a posse, mas a posse também não existe. Então, ou seja, eu fico com esse questionamento assim, olha, a pessoa provavelmente nessas ilhas não tem a concessão, Sim. Ele não pode configurar como tendo posse, porque é o terreno de marina. Como ele é feita essa negociação, entendeu? Qual o direito de fato sobre a moradia ali? Assim, infelizmente o que a gente vê é que as pessoas que estão adquirindo isso não procuram
uma análise jurídica para saber, eu vou conseguir fazer essa regularização, eu vou algum dia ser o proprietário? Não, só vai lá, é uma área boa, isso aqui eu vou abrir meu negócio, eu preciso disso aqui. Infelizmente, é só isso que acontece. A pessoa não procura um cartório, não procura um advogado para fazer uma análise jurídica para saber se aquilo ali vai ser levado a uma regularização, não. Na maioria dos casos isso não acontece. Até porque, eu estou te perguntando, porque eu vejo que pode acontecer uma série de situações. Uma delas é se você está fazendo uma aquisição irregular, a pessoa que de fato tem a concessão depois pode te retirar do local. Sim. E você não vai ter nem direito de regresso contra ele, né? Só contra a pessoa que vendeu. E sabe Deus se essa pessoa vai ter condição de devolver o valor pago. Então, ou seja, e inclusive, na maioria dos casos, pode até mesmo o SPU impugnar aquele pedido de quem comprou. Não, mas está aqui, ó, o requisito era que ela não poderia vender em 10 anos, em 15 anos. Porque na verdade ela não vai poder vender nunca, né? A questão da venda. Porque esse não, eles falam lá em transferir, né? Nem venda. Transferência. Entendi, porque coloca um prazo mínimo para que ele fique e faça a transferência da concessão. Justamente para que, porque assim, né, eu acho que o entendimento do SPU, quando eles fazem esse tipo de concessão, é obedecendo, né, o que eles poderiam conceder para aquelas pessoas a nível de habitação, entendeu? Que é nosso direito ali, que é previsto na Constituição. Então, eles repassam o direito de concessão para que eles habitam, não para eles transferirem. Por isso que eles estipulam os requisitos, mas na maioria dos casos eles transferem desse mesmo jeito, e até antes do que está previsto lá. É o que mais a gente vê. Então, é uma possibilidade muito grande daquele órgão impugnar aquela futura transferência. O uso campeão, como está sendo feito no cartório? O que você tem visualizado? O pessoal está tendo êxito, não está tendo êxito? Qual que é as principais mecanismos que funcionam e quais as maiores dificuldades que as pessoas encontram quando tentam fazer a utilização desse meio? Tá. O uso campeão, ele tem dois vértices, né? No caso, o nível de ato notarial. Os cartórios de notas fazem unicamente a ata notarial, que é um dos documentos que são inseridos no uso campeão. Quem vai fazer esse julgamento, quem vai analisar para saber se tem realmente a procedência da uso campeão ou não, é o cartório de registro de imóveis. Então, Mas tem aquela questão do uso campeão extrajudicial, né? Novo, né? Não é esse aí que eu estou falando, é o extrajudicial mesmo. Então, assim, ele é um processo que você vai fazer e aí o cartório de notas vai fazer a ata notarial, que é ir em loco, verificar, averiguar, fazer levantamento, lavrar essa escritura, que vai ser um dos documentos do uso campeão. Quando chegar... Tem que ter... Qual é o quesito desse uso campeão extrajudicial? A pessoa tem que apresentar o quê? Parece que tem que ter documentação anterior, né? Na verdade, assim, a uso campeão ela tem vários requisitos, vários tipos, né? Então, se você tiver o documento, toda a sequência da sua cadeia, que você comprou, tudo certinho, pode ser de 5 anos. Ela tem de 5, 10, 15. Então, que é o extraordinário, entendeu? Você consegue, se você não tiver documento nenhum, só a continuidade da posse, mas desde que você comprove. Eu não tenho documento, não sei para onde está minha compra e venda, não sei para onde está meu documento, mas... Porque tem uma série de requisitos, você não pode ter um outro imóvel... Não, mas esse aí é o de 5 anos, porque esse de 5 anos você não pode ter outro imóvel. Esse extraordinário você consegue. Mesmo tendo outro imóvel? Sim, mesmo tendo que seria os 10 anos. Isso. Então, assim, ele depende da tua situação, entendeu? Mas você vai ter que fazer essa análise. Todos esses usos campeões você consegue fazer ele extrajudicial ou não? Sim, consegue. Só que, assim, tem essas particularidades, que quando você chega a notificar, se vir algum questionamento de algum órgão desse, parou o uso campeão, encerrou, você vai ter que ir para a justiça, entendeu? Que é o que está acontecendo, se eu não me engano, agora em Mosqueiro. Foi feito as comunicações para os órgãos, comunicado o SPU, e ele se manifestou informando que as áreas são áreas devidas à Marinha, e sendo que ali a maioria das áreas eram devidas à CODEM. Então, está tendo esse conflito. Então, mas o terreno de Marinha é fácil de observar porque tem aquela área destinada quanto às léguas da água, né? Sim. Então e vai sobrepor, com certeza.
Mas eu tô pensando aqui nessa questão do uso campeão, porque a gente observa que é um mecanismo muito utilizado. Eu achava que o uso campeão extrajudicial tinha que ser só aquele onde tinha a concessão do próprio proprietário. Não, assim, o uso campeão, eu digo assim, seria o último, entendeu? O último instrumento que você deveria utilizar para fazer uma regularização. Porque, apesar de ser, às vezes, documentos antigos, que eu comprei lá em 85, não sei nem se a pessoa tem contato, se não tem contato, muitas das vezes... Mas se tiver título, porque eu penso o seguinte, ok, se o imóvel ele é derivado do município, do estado, da União e nunca foi titularizado, então se ele nunca foi desmembrado, então ok, você pode utilizar o pagamento, a aquisição onerosa. Todavia, se ele já foi, se ele existe o título, não tem como você fazer a aquisição onerosa. Então vai ter que partir para o campeão. Estou errado ou não? Não entendo. Não, assim, é muito relativo, porque se você comprou, se alguém te doou, isso é só nível de documentação para você levar para o campeão. Essas outras formas também, se você tem ou se você não tem recibo, isso você também consegue fazer a nível de uma compra e venda, de um outro ato que não seja a uso campeão. Mas eu falo porque o imóvel, quando ele tem um título, você só vai conseguir pegá-lo, ter a posse da propriedade dele mediante o uso campeão. Você não vai conseguir fazer compra onerosa dele. Se você não você pode ter um imóvel aqui que tinha um título, a pessoa abandonou, outro entrou no imóvel e mora nesse imóvel por anos. Sim, mas ele sim. foi destacado já, entendeu? Então não tem como você fazer essa aquisição onerosa. Não, teria se você fosse atrás de quem seria o proprietário. Claro sim. que o proprietário não ia te repassar assim, porque você ficou lá. Não, mas porque às vezes a pessoa já 15 anos. sumiu, já não existe, já faleceu. Aí nesse caso seria uma situação realmente de uso campeão. Só que só caberia o uso campeão, não teria outra maneira para solucionar, né? Aí nesse caso seria a situação de um extraordinário, porque aí é 15 anos, tipo assim, ele vai demonstrar a continuidade da posse dele. Aí não vai afetar. Ele não vai ter a documentação, não vai ter a cadeia, porque... Qual a diferença, as principais diferenças dos usos campeões existentes? Na verdade, a diferença são várias. É a questão da metragem, tem uns que é 250 metros quadrados. Que é tem uns que 5 anos. Tem o conjugal, que a gente chama marital, que é aquele quando abandona mais de 2 anos. Então, os requisitos deles são bem, entendeu? Tem esse do extraordinário, que não demanda documentação, comprovação de documentação, se você invadiu, se você não invadiu. Então, ele tem algumas peculiaridades. Não teria questão de posse mansa, passiva. Isso, entendeu? E já no de 5 anos, não. Você tem que ter o documento, você tem que ter todo aquele requisito. O de 5 anos, podemos dizer que é o mais complexo de conseguir, porque ele tem um rol mais... Sim, ele tem um rol muito mais extenso. Porque se você vai olhar, ele não pode ter imóvel, o imóvel tem uma metragem específica. Sim. Aí tem que ter construído ali, tem que comprovar a série de coisas. A pessoa tem que ter as coisas bem certinhas mesmo para poder entrar com isso. Aí o extraordinário, que é o de 15, já seria mais fácil, porque ele tem um lapso temporal maior. Então para as pessoas entenderem, quanto maior o lapso temporal que você tem, menores vai ser os requisitos que vai ser observado para você conseguir o uso campeão. Sim. O que eu sempre enfatizo nos campeões, todo mundo, eu vou fazer um uso campeão, vou fazer isso... os registros de imóveis, para você configurar realmente o uso campeão, você tem que ter várias documentações comprobatórias. Comprovante de energia, comprovante de cartão de crédito, para você realmente configurar que você esteve naquela continuidade daquela... Porque pessoas imaginam assim, eu só vou ter isso, um cadastro de um IPTU aqui no meu nome. Muitas das vezes isso não configura. Quanto mais evidência você tiver para levar e convencer o registrador, a tua possibilidade de êxito vai ser bem maior. Por quê? Porque ali você não está tratando com o juiz, que o juiz ele pode, vou chamar 2 testemunhas aqui, eu vou, não, realmente eu vi. Você já tem que levar o negócio perfeito. Né? Isso. Então, por isso a dificuldade hoje dos cartórios, eu creio que em efetivar um uso campeão desse, justamente é por essa dificuldade. Porque então, você acha que isso influencia no número maior? Porque o que eu estou observando é que tem mais uso campeão.
vinculado ao judiciário do que o cartorário. Sim, sim. Então, Até devido a porque esses quando fatores, tem essas impugnações, se não ela só tiver vai 100%, indeferir, ela só vai indeferir assim, olha, infelizmente alguém se opôs, houve isso, o SPU se opôs, disse que isso aqui é a área deles, então, como o cartório, o ato é um ato administrativo, não vai ter discussão. Então, assim, indeferiram, não está aqui, ó, por isso veio aqui um ofício, ou veio aqui um comunicado, o SPU está dizendo que essa área é dele. Acabou o administrativo. Entendeu? Entendi. É interessante, eu acho que ficou bem claro mesmo agora. Doutora, a gente estava no início, quando a senhora chegou aqui e começou a conversar comigo, a gente estava falando do cadastro do e-notariado, não é isso? Sim. Esse e-notariado, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, eu já oriento a todos a baixarem esse aplicativo, só que eu fiz isso e fui tentar utilizar ele logo. E fui surpreendido que não consegui acessar devido ao fator que você tem que comparecer no cartório, não é isso? Isso. Não seria bem comparecer. Você precisa manifestar a vontade de fazer o cadastro, tá? O cadastro ele pode ser você indo no cartório ou você não indo, mas para você não ir, você teria que agendar uma videoconferência para fazer o teu cadastro, porque ali fica a sua imagem nesse cadastro, tá? Autorização. Então, assim, não necessariamente você ir, mas se você for ao cartório é bem mais rápido, porque às vezes você depende de uma internet, você depende de saber manipular o aplicativo, entendeu? Então, para você fazer o cadastro, para você ter acesso à plataforma que é o e-notariado, para você se utilizar dos atos que tem lá dentro, você tem que primeiramente fazer esse cadastro, que é como fosse semelhante a você se dirigir ao cartório e fazer sua abertura de firma. Aí você vai deixar os seus dados, sua assinatura lá, então é a mesma coisa. Só que é para uma funcionalidade eletrônica. Pessoal, fiquei muito surpreso positivamente aqui e confesso que vou utilizar muito o sistema. Eu estou com o aplicativo aberto aqui porque são várias funções que a gente pode utilizar. Eu vou começar a lhe perguntar e você vai explicando. Aqui, o primeiro que me chamou a atenção, porque eu já tive problema com essa situação, é essa autorização eletrônica de viagem. Como funciona? Certo. Essa autorização de viagem são aquelas autorizações que são dadas para os filhos viajarem. Vai só em companhia da mãe, e aí você precisa autorizar. Então, antigamente você tinha que fazer o quê? Na maioria das vezes ir até o cartório, reconhecer a assinatura. Juizado especial. Juizado especial, essas coisas. Então, isso aí foi regulamentado, e aí você faz por dentro da plataforma, entendeu? Ele já sai, um QR Code, sai esses atos todos pré-definidos. E quando você vai utilizar, como esses órgãos eles estão em conjugabilidade com o e-notariado, eles vão fazer aquela validação. Então, eles criaram isso justamente para você fez lá na Bahia, precisa viajar. Eu preciso saber realmente se esse reconhecimento aqui está normal ou não, porque nós ainda temos o problema das falsificações de reconhecimento de assinatura. Então, como ele é na plataforma, esses órgãos eles vão conseguir validar. Pelo QR Code. Eles conseguem validar. Aí temos aqui a TPV. Essa aí é a autorização de transferência de veículo, tá? Antigamente você tinha que ir no cartório, fazer seu reconhecimento de assinatura, tinha que ser presencial, porque... Tinha que os dois, tinha as duas pessoas, quem compra, quem vende. Então, assim, ele é semelhante ao reconhecimento de assinatura, que hoje você consegue fazer reconhecimento de assinatura por dentro da plataforma. Aí eu fiz um contrato de compra e venda. O comprador está em Belém, o vendedor está lá no Rio de Janeiro. Os dois não vão estar juntos para assinar. Também não quero esperar vir pelo correio, o reconhecimento do vendedor do Rio para chegar aqui. Você vai agendar um horário com ele, você vai, por exemplo, ele está lá, ele se dirige ao cartório, faz o cadastro dele lá no Rio de Janeiro e você já fez o seu aqui em Belém. Você vai marcar um horário com ele para vocês dois entrarem na plataforma, vocês vão inserir o documento propriamente dito do contrato de compra e venda dentro da plataforma e vão só ir marcando lá. Quem vai ser o primeiro assinante? Vai ser o Paulo. Então, o Paulo vai entrar no aplicativo dele, vai lá, assina. Já assinou, ok. Agora vem o segundo. Você consegue fazer isso por dentro do... Isso me lembra que ele tem um sistema que é interessante, o DocSign, que você utiliza, que é a assinatura eletrônica. Eu acredito que deve ser bem parecido com isso. Aí você vai escolhendo a sua ordem de assinatura, depois vai
te atribuir as custas é você mesmo que vai efetuar o pagamento dentro do aplicativo. Sim, aí vamos lá, eu estou percebendo aqui que tem várias situações que você pode utilizar. Assinaturas de documento, o Enote assina, né? Sim. Temos aqui até uma questão, uma certidão de existência de testamento, você pode puxar. Aí, para você utilizar todos esses sistemas aqui, aí você tem que cadastrar o cartão de crédito e é descontado nos valores, como é feito? Existe as formas dele de pagamento aí, entendeu? E aí você vai fazer esse cadastro e aí mesmo você já encerra. Aí você já vai sair o teu documento assinado com os QR Codes, e aí se você levar em algum lugar que eles queiram fazer essa validação, aí entra no aplicativo e vai validar, tá aqui, realmente o Paulo assinou, o fulano assinou, tá aqui, tudo validado. Então a segurança jurídica é bem grande. Como eu posso solicitar um ato notarial em um cartório? Eu só ir lá, tranquilo, rapidamente Esse do reconhecimento, esses atos aí, eles são bem tranquilos, por quê? Porque é você mesmo que vai fazer. Os atos restritos de cartório mesmo, procuração, escritura, esses bem mais formais, você só consegue mesmo via cartório. Então vai ter que ir no cartório, os que precisam de uma formalidade maior. Tipo assim, você vai solicitar junto ao cartório, o cartório vai agendar uma videoconferência com você. Você não precisa ir lá, você vai fazer uma videoconferência. Videoconferência, isso. Aí, depois da videoconferência, por exemplo, você tem uma escritura para assinar. Então, vamos agendar amanhã, as duas partes? Uma dissolução e o advogado. Vamos. Então, aí a gente vai mandar os links para vocês, faz a videoconferência. Estão dando o aceite? Ok. Agora vai ser a hora de assinar o documento. Aí vai entrar na questão do certificado digital que foi gerado no momento que você fez o cadastro. Aí você vai assinar com o seu certificado digital, lembrando que esse certificado digital do e-notariado ele é específico para esses atos. Entendi. E qual o tempo de validade desse? Eu fui lá hoje, fiz meu certificado, toquei, eu fiz online aqui. Iniciei. Qual o prazo de duração disso? 1 ano, 10 anos, 20 anos? Não, ele não tem assim um prazo. O que acontece? Na maioria dos casos, como o certificado está no seu celular, se você mudar de celular, você vai ter que voltar no cartório para fazer uma reativação. Entendi. Mas o token dele lá, porque eu tinha até pesquisado, parece que o token dele, parece que o token jurídico da OAB, esse tem um prazo de duração, né? Parece que é 3 anos. Mas isso aí é porque ele é só para assinatura de documentos, é só para esse uso exclusivo da plataforma. Entendeu? Entendi. Ela não é para você fazer outros tipos de... Como hoje as pessoas conseguem fazer assinatura através do Gov, né? Gov. Então ela não é para esses usos gerais, ele é para o uso do aplicativo. Para você assinar uma escritura, para você fazer o reconhecimento de assinatura. Só ato cartorial mesmo. Por isso é notariado, atos de notas, entendeu? Entendi. Aí vai diminuir muito a questão daquele deslocamento até o cartório, né? Sim. Entendi. Então, para a gente finalizar aqui, vamos fazer uma recapitulação. A pessoa hoje decidiu que quer fazer uma dissolução de sua união estável ou do seu casamento. O que ele deve fazer? Ele procura o cartório munido de quais documentos? Só uma rapidinha que o pessoal entender. Se for um divórcio simples, uma dissolução simples, sem acordo, sem partilha de bens, a gente faz na hora. Se a pessoa quiser que agilize, envia via e-mail, a gente adianta, a pessoa vai só assinar. Certidão atualizada de casamento, identidade CPF, comprovante de residência das partes. Se tiverem filhos, documento dos filhos, mesmo que maiores, porque precisa comprovar a questão da maioridade, tá? E a OAB do advogado. Ok. Faleceu o seu João, os familiares se reuniram, querem fazer o inventário. Qual o procedimento? Primeiro eles realmente realizar essa composição, saber o que vai ser feito, o que vai ser destinado, para quando chegar até o cartório a gente já saber qual seria a destinação, qual é a forma realmente que vai ser feito. A gente faz uma análise formal da documentação, quando já leva para a gente ver. Então, a gente às vezes até dá umas orientações, olha, você pode fazer dessa forma ou dessa, vai ser menos oneroso para você.
Então, aí a gente dá essa análise, faz essa análise formal, a pessoa vai para a Cefa recolher o imposto devido, que é o TCMD, depois retorna para o cartório e a gente já vai dar esse andamento ao processo, que já é a atualização das certidões de todos os herdeiros do falecido. Importante lembrar que as certidões de óbito também são exigidas atualizações, por quê? A gente tem muito esse questionamento dos advogados, de corretores, da sociedade em si. Por que atualizar a certidão de óbito se a pessoa já faleceu? A certidão de óbito ela é um ato declaratório. Então, quando você leva para registrar o óbito, em regra, a gente não tem como saber se aquele falecido tinha 5 filhos, tinha 3 filhos, tinha 2 filhos. Então, quem vai fazer esse ato é a pessoa que está indo fazer essa declaração. Então, a gente já teve várias situações que as pessoas aparecem lá, olha, não são 2 filhos, não declararam mais 2, mais 3. Então, por esse motivo que se é exigido essa atualização da certidão de óbito, porque você pode estar vendo ali na certidão apresentada 2 filhos e, na verdade, ser 5 filhos. E ter sido feita essa alteração posterior no cartório e não tiraram a certidão atualizada. Então, se levarem esse documento por conta da segurança jurídica, por isso que precisa e necessita dessas atualizações de certidões, tanto de casamento quanto de óbito, que as pessoas questionam muito o óbito. Por quê? Porque se a pessoa já faleceu, mas ela é mais direcionada a essa situação da incidência de alteração dos filhos. Às vezes tem uma retificação, o nome do pai estava errado, já foi feita essa alteração. Então, tem vários itens que, às vezes, você está com a certidão em mãos de um jeito, mas no assento no cartório já foi modificado, já teve uma decisão ali que já não é mais daquela forma. Então, por isso, essa exigência dessas atualizações. Entendi. Quero alterar meu nome. Posso fazer no cartório? Sim, qual procedimento sim, devo seguir? Pode. Aí, assim, se for seu nome, você se direciona ao cartório onde você está, o seu registro, tá? O cartório vai te repassar os parâmetros, geralmente é um requerimento. Se for o seu nome, você vai ter que tirar suas certidões negativas, porque aí tem que saber se você tem ou não processo, entendeu? Se for sobrenome, já é bem mais tranquilo, porque aí você só vai tá mostrando ali que você só quer fazer uma alteração de ordem, de nome, algo do tipo, mas hoje, graças a Deus, é bem tranquilo, porque antigamente o seu nome era imutável, você só conseguiria fazer isso em virtude de casamento, em virtude de uma retificação judicial, então era muito restrito. Hoje você já consegue ter essa flexibilidade no cartório. Inclusive, a gente também tem e faz constante a situação dos transgêneros, que são as pessoas que elas querem alterar o nome, alterar o gênero. Então, a gente tem também essa eu diria... Essa possibilidade. Esse pessoal que... Todos eles devem ser maior de idade? Sim, sim. E se for menor de idade, pode ser feito com a presença de um responsável ou não? Mas você fala do quê? Do estrangeiro? Ou não, alteração de nome? A alteração de nome, aí vai depender, porque assim, se você pode para os de 18, como os menores em regra, muitas das vezes não tem documento, não tem identidade, não tem... No ato, quando você vai registrar o filho, a gente já emite o CPF na hora. Então, você já sai com aquele CPF. A questão do filho, eu quero alterar no meu esposo foi... E colocou José, eu não queria José, eu queria João. Então, aí eles têm que entrar no consenso, mas a gente consegue sim. Consegue fazer alteração do menor? Sim. Entendi. Para a gente encerrar aqui, questão do inventário, a gente já mencionou. Questão da dissolução, a gente já falou. E questão da regularização imobiliária. Eu estou com imóvel irregular. Rapidinho, o que a pessoa faz? Só um resumo para a pessoa entender. Assim, a regularização ela é bem extensa e ela é bem complexa, porque ela depende de caso a caso. Não, mas é só uma luz, só para ele falar assim. Então, uma regularização, ela não é somente de eu não ter um documento. Uma regularização, ela é feita também numa matrícula. Por exemplo, de repente eu posso ter minha matrícula aqui, eu comprei, tá, isso e aquilo. Hoje, como alterou a legislação muito, eu digo, então, assim,
você vai fazer uma compra e venda, você dá entrada na tua prenotação no cartório de registro de imóveis. O registro de imóvel vem e diz, precisa fazer uma verbação de nome, uma verbação aqui de estado civil que não foi feita. Então, tem vários tipos de regularização. Se for regularização a quesito de compra e venda, você vai ter que fazer esse levantamento para saber de quem é o proprietário daquela área, para poder você adquirir deles, fazer a tua escritura ou regularizar o teu título. Pessoal, eu tentei ajudar, mas o tema é bem longo. Pessoal, a gente vai disponibilizar ao final do nosso vídeo e também ao final de todos os cortes os checklist para vocês. Vocês que tiverem dúvida e tiverem interesse, tanto em regularizar o imóvel ou fazer uma dissolução de união estável, o inventário, a gente vai deixar um checklist que vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Doutora Sueli, muito obrigado. Espero contar com você novamente em breve. Temos muitas perguntas a ser feitas. Gostaria de agradecer por ter disponibilizado seu tempo, o teu conhecimento para engrandecer nosso projeto e levar informações a todos o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Os cartórios estão sempre de portas abertas para qualquer tipo de esclarecimento. Tem qualquer café? Tem café. Então, vamos lá, né? Tem café, estão convidados, tá? Os cartórios hoje é que, na maioria das vezes, a população não tem esse conhecimento, mas nós temos muitos provimentos, muitas resoluções que conseguem resolver e muito a situação das pessoas. Por falta desse conhecimento. Sem judicializar, né? O interessante é isso, sem judicializar e sem encarecer todo o processo. Isso, então é bem célere. Então, se vocês quiserem, nós estamos de portas abertas, o doutor também, tá? As pessoas que estão nos ouvindo, tá? Se quiserem tirar alguma dúvida, estamos... A gente vai disponibilizar e vai te marcar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Obrigada pela oportunidade, tá bom? A gente que agradece. Tchau, tchau, pessoal.